Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que nos assiste através do YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a leitura e estudos desse livro maravilhoso, A Cura, de Bert Hellinger. Hoje, na página 33, A Consciência Leve, sob a supervisão da professora Isabela, que sempre tem nos atendido com muito carinho. Então, meus agradecimentos ao Hamilton por ter criado esse grupo e ter feito esse convite à professora Isabela. Tá? Professora Isabela, mais uma vez, muito obrigado a seu papai e a sua mamãe pela sua presença entre nós. Muito boa noite e a palavra é toda sua. Obrigada, Geraldo. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Vamos seguir com a leitura do livro A Cura, do Bert Hellinger, na página 33, A Consciência Leve. Podemos seguir. Obrigada, Ana, pela leitura. À disposição. Vamos Pode iniciar. começar. A consciência leve. Temos ainda um último capítulo sobre as ordens e desordens de nossa alma coletiva e no campo espiritual que essa alma domina. Falarei um pouco sobre o elemento sagrado divinizado em nossa cultura e que, ao mesmo tempo, justifica as desordens que levam muitos daqueles que nele confiam a doenças, a infelicidade e a morte prematura. Direi algo sobre a boa consciência e seu lado negro, por muitos desconhecido. Essa consciência que vivenciamos em nossos sentimentos como culpa e inocência pertence mais à nossa alma que ao nosso espírito. Entramos em sintonia com esse espírito por meio de um movimento criativo que é voltado para tudo, não importa como seja. Podemos ver que a nossa boa consciência tem mais a ver com a alma, com a nossa alma coletiva, quando observamos a diferença entre as boas consciências de cada família. Ou seja, muitas coisas vivenciadas como culpa em uma família são sentidas em outras como virtude e inocência. A boa consciência serve a fins diferentes em famílias diferentes. Qual é a tarefa de nossa consciência leve? Para o que ela deve servir? Ela nos garante, contanto que a sigamos, o direito de pertencimento à nossa família e ao nosso grupo. No final, o sentimento de inocência nos diz apenas que podemos estar certos do nosso direito de pertencimento. É daí que a boa consciência obtém sua importância fundamental para nossos sentimentos e ações. Temos boa consciência quando nos comportamos de acordo com as regras e máximas do nosso grupo. Por outro lado, ao divergir das exigências de nossa família e de nosso grupo, ficamos com má consciência, ou seja, ficamos com medo de estar colocando em risco o nosso direito de pertencimento ou de já tê-lo perdido. Essa consciência nos acompanha em todos os momentos. Ela reage imediatamente através de um sentimento de culpa, antes mesmo de pensarmos nisso. Ela nos possibilita reagir imediatamente e alterar nosso comportamento de forma adequada. A má consciência é um sentimento instintivo, similar ao nosso sentido de equilíbrio. Quando perdemos o equilíbrio, reagimos imediatamente por meio de um movimento através do qual o restauramos sem pensar, antes de nos machucarmos. Essa consciência não tem nada a ver diretamente com o espírito ou com Deus, aqui no sentido convencional. Muito menos com a voz de Deus em nós. Também podemos observar isso quando um animal, por exemplo, um cachorro, fica com má consciência ao perceber que, através de seu comportamento, colocou em jogo o seu direito de pertencimento. Ou seja, essa consciência é um instinto útil que nos ajuda a perceber a todo momento até que ponto ainda temos ou não o direito de pertencer. É um instinto de sobrevivência. Sem essa consciência, não poderíamos sobreviver.
Este é o seu lado positivo, de importância vital. Ao mesmo tempo, ela possui efeitos perigosos para a nossa convivência humana. Através de nossa boa consciência, decidimos quem pode ou não pertencer à nossa família no sentido restrito e amplo. Ou seja, por meio da apelação à nossa boa consciência, decidimos constantemente com relação ao direito de pertencimento de outros indivíduos ao nosso grupo. Não apenas aqueles que se encontram fora de nossa família e de nosso grupo, mas também membros de nossa família. Por meio da apelação à nossa boa consciência, excluímos os membros de nossa família e de nosso grupo. Nós os excluímos com todas as consequências que recaem, tanto sobre os atingidos, quanto sobre a alma coletiva de nossa família. Por exemplo, que outros membros de nossa família, apesar de não terem tido qualquer participação na exclusão desse membro da alma coletiva, tenham de assumir o destino do excluído, incluindo até doenças graves e uma morte precoce. No final, a boa consciência define sobre a vida e a morte. Essa consciência define quem pode viver e quem deve morrer. Tudo em nome da justiça, sendo que, no final, a justiça apenas define quem tem ou não direito de viver. Formulei aqui com todo rigor. Perante a vida, não existe inocência ou consciência leve a quem alguém possa se referir para dar algo a outrem. Em uma sentença de morte, sim. A consciência espiritual. Vamos refletir um pouco sobre o que ele nos disse aqui, porque apesar de ser um trecho curto, é um trecho que é muito importante. Não sei porque esse negócio não está funcionando. Então, esse trecho, eu sinceramente acho que compensa marcar ele inteiro, especialmente porque eu considero que é a explicação mais clara e é a explicação talvez mais tardia que a gente tem em português sobre a boa e a má consciência. Então, eu acho que ele é um texto muito importante. Então, ele fala nesse trecho sobre uma compreensão que é muito hellingeriana, que é a ideia de que a consciência ela é um elemento sagrado, um elemento divinizado dentro do Ocidente. E percebam que o título não é boa e má consciência, ele fala da consciência leve, porque o que ele está mostrando em última instância com esse texto são os efeitos da consciência leve, né? Que é aquela consciência que justifica as desordens, que justifica os assassinatos, as exclusões. E aí ele vem falando sobre a boa e a má consciência, que a boa consciência é aquela que nos garante o pertencimento, e que ele começou a observar que ela servia a fins diferentes, em famílias diferentes, né? E por isso, Angélica Oliveira falava assim, não, ele descobriu a boa e a má consciência no confessionário, porque ele ouvia muitas conversas de pessoas de famílias diferentes, e com certeza sobre assuntos semelhantes, porque nós não somos tão diferentes assim. Então, essa boa consciência, ela se expressa de uma mesma maneira, através do sentimento de inocência, de leveza, de retidão, né? Nós vamos ver que a boa consciência, ela vai, como é que eu posso dizer, responder de diferentes maneiras de acordo com a necessidade. Por exemplo, se há necessidade do pertencimento, se há necessidade do equilíbrio, ou então se é a necessidade da ordem, né? Da compensação ou da ordem. Então, vejam bem, quando uma pessoa experimenta a inocência, isso significa em relação ao vínculo que ela pertence e ela está com o direito dela de pertencer garantido. No que diz respeito à culpa ou ao peso, né, que a pessoa pode sentir na consciência, existe então o medo de não pertencer. E o que ele fala é justamente que essa boa consciência, essa consciência leve,
é que parece que nos dá o direito de podermos excluir pessoas das nossas famílias ou outros grupos, e por isso, em última instância, essa consciência leve, título desse trecho, ela justifica quem pode viver ou quem pode morrer. E a má consciência, segundo ele, é um sentimento instintivo, como o nosso sentido do equilíbrio, mas no caso é um instinto de sobrevivência. Então, se eu me afasto dos padrões do grupo, eu vou apresentar uma má consciência, esse sentimento de culpa. E a coisa mais interessante que eu acho, sinceramente, com relação a esse trecho que a gente leu, é quando ele mostra que isso está também entre os animais. Percebe? Isso está também com os cachorros. Então, aí ele traz para a gente essa compreensão de que este sentido, né, que nós chamamos de consciência que fica leve, pesada, boa, e ele chamou de boa e má consciência, né, é um instinto, e segundo ele, que faz parte da nossa alma coletiva, e isso faz sentido, na medida que o próprio Rupert Sheldrake já tinha falado da existência desses campos morfogenéticos também entre os animais. Ok? Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta ou a gente pode seguir? Não? Não chega a ser pergunta, é mais um reforçar mesmo, né? Como com esse movimento intuitivo, primal, né? Quando ele traz essa visão que isso acontece também com os animais, nos traz muito ao movimento natural, ao movimento da natureza. Isso me chama muita atenção. A questão é a identificação desse sentido de pertencimento com a voz de Deus, ou a voz da verdade, né? Ou aquilo que é certo, e em relação ao que os outros têm na consciência ou fazem como errado. Essa que é a questão, né? E é o que ele fala, que por isso essa consciência, ela é um mito, ela é sagrada, ela é divinizada. E ele fala em outro livro que é o último tabu do Ocidente. Entende? O último tabu do Ocidente. E justamente o que ele faz é quebrar isso. E por que o último tabu no Ocidente e não no Oriente? Porque há muito que os budistas conhecem profundamente a consciência. No Ocidente é que ela é, de certa maneira, desconhecida, né? Então, os estudos da mente, sobre a mente, já estão há muito tempo dentro do Oriente. É assim que eu compreendo, né? Me faz até linkar com o nosso conceito do que é... Ai, perdi um pouco a palavra agora. Ética. O que é ética para cada grupo, né? O que é ético para cada família, o que é ético dentro de cada grupo. Como é que a gente desenvolve esse conceito, né? Tem muito a ver também com essa boa consciência e com a má consciência. Esse é um tema importantíssimo filosófico que poderia ser pensado a partir desta perspectiva, né, que o Bert Hellinger nos traz. É muito interessante, com extensas, como é que se diz, consequências geopolíticas mundiais, mas para você ver como a Hellinger Ciência ainda tem muito a contribuir em outras áreas que não são as áreas que atualmente nós observamos a sua utilidade. Obrigada, professora. Vamos Posso continuar daqui? Sim, por favor. Tá. A consciência espiritual. Retorno agora às ordens fundamentais do amor, principalmente à ordem do direito igual ao pertencimento. Por trás dessas ordens atua também uma consciência. Contudo, ela é diferente daquela que sentimos como culpa ou inocência em nossa consciência evidente. Aqui atua uma consciência espiritual, que serve a uma ordem abrangente. Ela está a serviço da vida, de forma igual para todos. Por isso, essa ordem não é percebida, reconhecida ou imposta pela nossa boa consciência.
A ordem da consciência espiritual serve ao amor. A ordem da boa consciência sentida justifica o assassinato. Será que fui muito longe? Todos os grandes conflitos, por exemplo, entre as religiões, nas cruzadas e nas grandes guerras da atualidade, são guerras de consciência, nas quais um lado se sente melhor que o outro e, por isso, inocente, devido à própria consciência. Extraem disto o direito de colocar o outro lado a serviço de seu próprio Deus, o Deus da própria boa consciência e, se necessário, sacrificá-lo por esse Deus, ou seja, matá-lo em seu nome. A segunda ordem da consciência espiritual, a precedência daquele que vem antes sobre aquele que vem depois, dá a cada pessoa o lugar que lhe cabe no todo e que não pode ser disputado com ela por ninguém. Diferentemente da boa consciência, que eleva alguns aos céus pela sua inocência e condena outras pela sua culpa, ela é uma ordem da paz, na qual cada indivíduo pode assumir o lugar que lhe cabe. Ao mesmo tempo, esse indivíduo ascende como que por si só, de baixo para cima nessa ordem, sem que isso gere conflitos. Esta ordem é uma ordem de crescimento, tudo a seu tempo, até que tudo a seu tempo chegue ao fim e se conclua sem arrogância. Posso ler essa parte da meditação? Sim. Meditação, nosso lugar. Concentramo-nos no nosso centro. A maneira mais fácil de alcançar isto é expirar profundamente pela boca, com os olhos semifechados, e com a boca fechada, inspirar profundamente pelo nariz. Repetimos essa respiração diversas vezes e fechamos suavemente os olhos. Ao invés de permanecer no próprio espaço restrito, estamos centrados numa profundeza ampla, em sintonia com algo criativo que tudo abrange. Centrados dessa forma, percebemos em nosso corpo e em nossa alma a forma como o nosso eu encontra seu descanso, onde se percebe em seu lugar, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. Ao mesmo tempo, percebemos que parte de nosso corpo falta alguém, onde há uma lacuna que alguém deve ocupar para que a mesma seja preenchida. Quais são os excluídos em nossa vida, em nossa família? Quais são as pessoas de quem estamos separados? Quais são as pessoas sobre as quais nos sobrepusemos? Quais são as pessoas às quais nos submetemos sem tomar diante delas o lugar que nos cabe? Esperamos até que nós e todas elas tenham tomado os lugares que lhes cabem. Damo-nos as mãos serenamente, olhamo-nos nos olhos e dizemos a nós mesmos e a elas: sim. Após alguns instantes, percebemos em nosso corpo e em nossa alma o que mudou. O que se tornou mais leve? Para onde se esvaziou a nossa pressa? Qual é o sentimento de bem-estar que temos no lugar que nos cabe? O que se curou em nós? E, de repente, onde ficaram nossa inocência e nossa culpa? Elas ainda importam? A necessidade de compensação. E o que mais em nossa alma leva a doenças e à morte prematura? A nossa necessidade instintiva de compensação. Sua intensidade se assemelha
a dos movimentos da boa consciência, sendo sentida como parte de nossos movimentos de consciência. Ao realizar uma compensação, dando algo de mesmo valor a alguém que nos deu algo, sentimos-nos aliviados. Antes, sentimos-nos em débito perante essa pessoa. Depois, temos nossa consciência aliviada e nos sentimos livres de uma obrigação. Nos animais, podemos observar que os pais apenas dão, muitas vezes até a exaustão, e que os filhotes apenas tomam, sem querer dar algo em troca aos pais. Depois, quando ganham seus próprios filhotes, é chegada a sua hora de dar sem esperar obter algo em troca. É também por esse motivo que desconhecem a gratidão. No caso dos seres humanos, sentimos uma necessidade incontrolável de fornecer algo de mesmo valor àqueles que nos dão algo. Essa necessidade é a base da troca em nossas relações. Apenas dando algo de valor semelhante, ou até mesmo àqueles que nos deram algo, mantemos a relação com eles, aprofundando-a constantemente. O que essa necessidade tem a ver com a doença ou com a morte prematura? Pagamos para aliviar nossa consciência, para compensar um ganho por meio de uma perda. Acreditamos também nesse sentido não poder comprar nada sem pagar algo com algo de valor igual ou maior. Depois, respiramos aliviados. A forma mais extrema em que observamos e vivenciamos essa necessidade é na expiação por uma culpa, ao nos fazermos culpados por algo perante alguém. Também vivenciamos isso na maneira oposta, quando alguém nos faz algo. Então, nossa necessidade por compensação, aqui com o sedutor nome de justiça, faz valer a frase olho por olho, dente por dente. Isso não vale apenas para o outro, mas também para nós mesmos, quando há a necessidade de expiação. Expiação, nesse sentido, significa que aquilo que fiz ao outro, faço também a mim. Ou aquilo que o outro me fez, faço também a ele, muitas vezes até mais. Sabemos bem o que isso significa para grupos e povos inimigos. Irei me restringir aos efeitos que essa necessidade possui sobre nossa saúde e sobre nossa vida, e ao tanto que ela as põe em risco. Agora, retorno mais uma vez à boa consciência. Através da expiação, em nome da justiça, obtemos de volta a nossa boa consciência. E, dessa forma, nosso direito de pertencimento à nossa família e grupo. O mesmo vale para aqueles sobre os quais, que expressão horrível, aplicamos justiça. Sentimos-nos aliviados e eles muitas vezes também. Afinal, aplicar justiça sobre eles significa aniquilá-los. Em suas almas, ambos os lados esperam com boa consciência por essa justiça. Estranhamente, não percebemos quão absurda é essa ideia, com suas consequências assustadoras. Fazemos parte dessa maneira demasiadamente intensa de um campo espiritual que espera e deseja isso. Muitas vezes, nem mesmo percebemos que, diante desta necessidade, afastamo-nos de nós mesmos, de nossa humanidade. Como escapamos dessa necessidade, capaz de nos adoecer e adoecer os outros, e que é decisiva para a nossa vida e para a dos outros? Deixamos-nos levar para um outro campo espiritual,
um campo humano ao invés de desumano, no qual deixamos para trás nossas distinções tradicionais entre o bom e o mal, e, ao mesmo tempo, nossas distinções entre a vida e a morte. Meditação, o outro amor. Centramo-nos com amor em nosso corpo. Passamos pelos seus órgãos com uma dedicação profunda às suas maravilhas, principalmente ao nosso coração. Ele bate no ritmo de um coração eterno, do qual vem toda a vida, com amor. Em sintonia com ele, ficamos quietos e em silêncio. Nosso coração bate com o mundo como ele é, até mesmo com aquilo que negamos. Ele bate em sintonia com a nossa culpa e com a culpa daqueles diante dos quais somos maus e que tememos. Damos a eles um lugar em nosso coração. Entregamo-nos internamente a essa batida do coração, tornando-nos um só com ela. Subitamente, nosso corpo relaxa. Tudo nele encontra o seu lugar. Tudo bate em sintonia conosco. Pertencemos a ele e tudo em nosso corpo pertence a nós. Estamos presentes com tudo nele, completamente presentes. Confiamos a um poder criador tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que machuca o outro. Soltamos isso e sentimos uma profunda paz. Encontramos novamente o amor, a paz conosco e com os outros, a paz com o nosso passado, a paz diante de nossa culpa e suas consequências, a paz diante da culpa do outro e de tudo o que ela nos cobrou e continua cobrando. Sentimos o efeito curativo dessa entrega em tudo o que é e que foi. É a esse lugar que pertencemos. Tudo pode ser curado, levado pela vida em plenitude, sem culpa, sem expiação, sem justiça, numa corrente eterna, em um mar infinito, sem o bom e o mal, com todos os outros igualmente ali, com amor. Ok. Então, vamos entender aqui o que o Bert Hellinger nos trouxe, né? Falando agora sobre a consciência espiritual, né? O título já do primeira parte que a gente viu era consciência leve, e agora ele dá o título de consciência espiritual. E ele fala sobre os três, ou as três ordens do amor, né? E como elas... como é que eu poderia dizer? Elas atuam dentro da nossa consciência espiritual. Na verdade, ele não fala de três, ele fala basicamente da precedência e da compensação, que é o equilíbrio, né? Então, ele fala que essa consciência é uma consciência que também que serve a essas ordens, mas que nesse nível, né? Ele não usa a palavra nível, mas que essas ordens servem ao amor. E ele mostra e ele repete, e aí eu acho que isso é uma... Como é que dizer? Eu acho que isso aí é um conhecimento muito importante, que é que todos os grandes conflitos são guerras de consciência. E todos os pequenos também, sabia? Se nós realmente prestarmos atenção, o fundamento da guerra é uma guerra de consciência. O fundamento do conflito é um conflito entre duas consciências diferentes. E aí ele vem falando, né, sobre como é isso no caso com relação à precedência e a necessidade de compensação. Ele fala que
Da precedência ele falou, né, que por trás de todos têm o mesmo direito de pertencer, mas ele fala da ordem. Ele fala o seguinte, que a ordem traz paz. Ele fala que da ordem de cada pessoa o lugar no todo. Então, que ele fala da existência de uma ordem de crescimento, e que eu achei muito lindo lá no final da página, deixa eu ver que página aqui. Onde ele fala aqui, que ele fala assim, tudo a seu tempo, página 36, tudo a seu tempo, até que a seu tempo chegue ao fim e se conclua sem arrogância. Isso é exatamente o que é o trabalho dele, quer dizer, ele mostra como a pessoa, quando existe um respeito a essa ordem no tempo, a pessoa vai naturalmente subindo nessa ordem do tempo, porque ela vai ficando mais velha, até que tudo a seu tempo chegue, né, nessa conclusão. Então, ele mostra como são essas três ordens dentro dessa consciência espiritual, e também dessa diferença em relação à consciência restrita. Depois ele fala da necessidade de compensação, e ele fala que muitas vezes essa necessidade de compensação ela se assemelha na sua intensidade aos movimentos da boa e da má consciência, porque muitas vezes a compensação pode levar no olho por olhão, né? Ou seja, a gente vai além da compensação, na compensação negativa. E ele fala de que esse movimento de culpa e inocência, quando ele é saudável, ele é passageiro, ele é transitório, eu me sinto em débito, às vezes em crédito, e isso termina facilmente. E ele mostra a diferença que existe em relação a pais e filhos, e mais uma vez ele retorna ao exemplo em relação aos animais, e ele fala que como é que esse processo de compensação pode levar à morte prematura ou às doenças, e ele explica então que é esse mecanismo do pagar para aliviar a nossa consciência, né? Que está tão presente no movimento da expiação, no movimento de expiação em relação à própria culpa, quando eu faço alguma coisa que gera um dano para o outro, eu faço algo para mim semelhante, mas que também essa expiação ela pode ser de outra maneira, ou seja, uma pessoa me faz mal e eu faço algo pior para ela. E do pior tipo da expiação, que é a expiação em nome da justiça, e aí ele fala que aí isso nos leva de volta, né, à boa consciência, e ele fala que esse tipo de expiação faz com que a gente perca a nossa humanidade. E ele mostra também que é o caminho para escapar, né, dessa necessidade de compensação, e é justamente nos deixarmos levar para esse campo espiritual, né, um novo campo espiritual que ele descreve como sendo humano, em relação a esse campo dominado pela consciência restrita, que ele fala que é desumano, porque você faz a justiça de acordo com a sua boa consciência, mas você não olha para esse resultado e exclui as pessoas. E também muito importante para a entrada, por assim dizer, nesse campo espiritual, é deixarmos para trás a distinção de bem e mal. Depois ele nos conduz nessa bela meditação, né? Tanto sobre o nosso lugar, como sobre essa consciência espiritual. Desculpa, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não. Não vejo nenhuma pergunta no chat, nem ninguém com a mão levantada. Então vamos prosseguir. Retrospecto. Agora chega o momento de deter-me. Olho para trás, para as compreensões que me permitem perceber o quanto os movimentos interiores em nossa alma influem sobre nossa saúde e nossa felicidade. Ao invés de preencher a vida, reduzem-na. Ao invés de servi-la, restringem-na. Dói dentro de mim quando penso em sua influência sobre nossas doenças e observo
o quanto essas compreensões são deixadas de lado em nossos cuidados com a saúde. Contudo, de minha parte, trouxe uma contribuição possível. Espero que isso tenha tido algum efeito curativo em sua alma e em seu corpo. Nesta parte do livro, prossigo falando sobre nossa alma, compartilhando observações concretas que o ajudarão através de sua saúde e da alegria do amor a ter boas relações. O que faremos é trazer de volta nossos sonhos infantis, nos quais nos sentimos separados de nossa mãe, reconhecendo seus efeitos em nossa vida e em nossas relações posteriores, examinando-os. Em seguida, farei com você exercícios interiores para dissolver esses sonhos infantis de separação e, a partir de sua estreiteza, encontrar uma nova amplitude. Eles estão a serviço da vida e a serviço do amor que nos une novamente ao outro e permite que sejamos felizes juntos. Nossa mãe. A relação mais profunda que vivenciamos em nossa vida foi e é a relação com a nossa mãe, que em seu ventre nos deu a vida. E isso não é tudo. No interior de nossa mãe, quando ela, junto com o nosso pai, trouxe-nos a vida, começando pelo óvulo fertilizado, pelo nosso pai em seu ventre, passando pela longa gravidez na qual nos desenvolvemos em seu útero, na mais profunda sintonia com ela. 9 meses, até que nos tornamos uma criança completa, pronta para o nascimento e para a separação dela, para ver a luz do mundo como ser completo e respirar pela primeira vez como recém-nascido. Onde fomos parar após o nosso nascimento? Em seu seio. Lá, bebemos como primeiro alimento para o nosso próprio sistema circulatório seu leite, vital para nós. Onde se pode ver o milagre da vida de forma mais misteriosa e grandiosa que nessa unidade com a mãe, desde o começo e de abrangência total. O que permanece e resta disso mais tarde, à medida que passo a passo separamos-nos dela e de nosso pai para nos tornarmos independentes? Ao deixar para trás o seio de nossa família para nascer na amplidão do mundo, será que perdemos nossa mãe e com ela nosso pai? Será que às vezes perdemos também nosso amor por eles e seu amor por nós? Será que levamos conosco o seu amor nesse segundo nascimento e em nossa vida independente deles? Ou será que rejeitamos esse amor? Por exemplo, através de acusações por meio das quais nos sobrepusemos a eles, como se fôssemos os grandes e eles estivessem numa posição inferior. Enriquecemos internamente por meio dessa maneira de tornar-se independente e de ser independente? Ou nos tornamos miseráveis e pequenos? Será que nos tornamos realmente mais valorosos para a nossa vida de adulto e preparados para retransmitir a vida no sentido completo? Será que algo se colocou entre nós, talvez uma separação dolorosa dela e de nosso pai, que acabou com a nossa felicidade original que podemos vivenciar com eles? Será que fomos confrontados muito cedo com o outro lado de nos tornarmos crescidos e com a seriedade da vida? Será que lamentamos a perda desses primeiros tempos felizes e nos esquecemos do que havia de grande e profundo antes? De que falei aqui? Que experiência nos aguarda mais cedo ou mais tarde para alguns de nós, de forma mais árdua
e para outros mais suave. Falei da separação e da dor que acompanha essa existência, essa experiência. Ainda há algo sobre o que refletir. Nossa relação com a nossa mãe continua em nossas relações com outras pessoas, principalmente em nossa relação com o nosso parceiro e com os nossos filhos. Ela também continua em nosso trabalho e em nossa profissão. Se na relação com a nossa mãe tiver ocorrido um evento que nos tenha separado dela, mesmo que por um curto tempo, permanece uma dor que nos aflige por toda a vida. Ela nos aflige nas relações com outras pessoas e nas expectativas que temos com relação a elas. A dor da separação. Aquietamo-nos por dentro e mergulhamos de volta em nossa infância. Esperamos um momento até que nos percebemos diante de nossa mãe. Qual é o nosso movimento interno quando estamos diante dela? Somos atraídos para ela? Desejamos serenamente aproximarmos-nos dela e abraçá-la? Afastamo-nos dela e não desejamos ter mais nada a ver com ela? Se desejamos nos afastar dela, detemo-nos internamente, sem nos mover. Após algum tempo, sentimos a dor da separação, sem nos lembrar imediatamente o que aconteceu entre nós e nossa mãe. Uma separação em um momento que precisávamos dela urgentemente. Não importa quais tenham sido os motivos. Nós esperávamos por ela. Queríamos urgentemente ir até ela, mas não podíamos. O que aconteceu dentro de nós? Que sentimentos, que desespero, que ira, que tristeza, que dor. Será que renunciamos a ela? Será que decidimos não ir mais até ela para não sentir mais essa dor? Quaisquer que tenham sido as circunstâncias que nos separam dela, mesmo por apenas um instante, isso foi uma eternidade para nós. A partir daí, mudamos. Ao invés de ir até nossa mãe, permanecemos imóveis, afastados dela. Não queremos mais experimentar essa dor de novo. Para onde foram subitamente as imagens e lembranças felizes de nossa proximidade a ela? É como se nunca houvessem existido. Sentimos-nos separados dela. Agora, detenho-me um pouco para dizer algo sobre o nosso processo interno, que ocorre em um trauma de separação e a dor associada a ele. O trauma da separação. Sofremos um trauma quando vivenciamos uma determinada situação na qual desejávamos nos mover, mas não conseguimos ou não podemos fazer. Estávamos tão impotentes que não conseguimos nos movimentar. Ao invés de nos mover, permanecemos imóveis. Após o trauma da separação de nossa mãe como criança, permanecemos imóveis diante dela. Ao invés de ir até ela, mantemo-nos afastados dela. Não desejamos vivenciar novamente a dor da separação. Qual foi a consequência? No futuro, permanecemos afastados também em outras relações. Desejávamos nos aproximar de outras pessoas, assim como desejávamos, antes da dor da separação, aproximarmos-nos de nossa mãe. Contudo, cada passo que dávamos em direção a ela trazia em nosso corpo e em nossa alma a lembrança da dor da separação, armazenada profundamente em nós. Ao invés de nos aproximar dos outros, como desejávamos, profundamente em nosso interior,
mantínhamos-nos afastados. Tornamo-nos inacessíveis para eles no que diz respeito ao nosso lado mais íntimo. Meditação à volta ao lar. Como reencontramos a nossa mãe de outrora? Como reencontramos as outras pessoas das quais nos sentimos separados? Como reencontramos a nossa alegria de viver? Irei acompanhá-lo por esse caminho numa meditação. Em primeiro lugar, voltamos internamente à época em que antecede a experiência da dor da separação de nossa mãe. Quando nos sentíamos, em todos os aspectos, próximos a ela e junto dela, protegidos e em casa. Voltamos à época em que ela nos carregava em seu ventre em unidade total consigo, com seu sangue, sua respiração, seu batimento cardíaco, em unidade com suas expectativas, com suas preocupações, com seus medos relacionados à nossa saúde, em unidade com as suas esperanças e com sua prontidão em assumir os riscos do parto. Subitamente, seu ventre se tornou muito apertado para nós. Apesar da forma como nos sentíamos protegidos dentro dela, algo nos empurrava para fora. Então nascemos e olhamos para a luz do mundo, sob um intenso esforço, numa luta de vida e morte, tanto para nós quanto para ela. De repente, estávamos lá, num outro lugar. Todavia, retomamos imediatamente a ela, a seus braços, seu coração palpitante, seu seio. Bebemos e adormecemos exaustos em seus braços. Em seguida, iniciou-se o longo período de cuidados intensos por parte dela e de nosso pai. Dia e noite nos vigiavam para que tudo estivesse em ordem conosco. Quando não estavam diretamente presentes, outras pessoas queridas estavam lá para nós, como, por exemplo, nossa avó, irmãos mais velhos, tios ou tias. Pertencíamos a uma grande família. Que tempo rico e feliz. Agora, damos espaço em nós para essas experiências. Sentimos-nos como naquele tempo, protegidos e em casa. Com essas experiências felizes no coração e em nossos sentimentos, olhamos para nossa mãe nos olhos. Ela está diante de nós. A uma certa distância, ficamos diante dela. Ao mesmo tempo, sentimos o que se alterou em nós após a experiência da separação e a dor da separação. Lembrando dos tempos felizes anteriores e do amor profundo que recebemos dela e que encontrávamos dia após dia ao nos aproximar dela, ousamos dar um pequeno passo em sua direção, passando por cima da dor e do trauma da separação. Após termos conseguido dar esse pequeno passo em sua direção, respiramos aliviados. Então, esperamos. Continuamos olhando-a nos olhos até encontrarmos a coragem e a força para o próximo pequeno passo em sua direção. E então, para o próximo e o próximo, até cairmos em seus braços alegres, finalmente, em casa, junto a ela. A perspectiva. Após essa experiência, retornamos a pessoas das quais, como consequência do trauma de separação anterior, mantivemos-nos distantes
embora quiséssemos nos aproximar delas. Por exemplo, nossos parceiros e as pessoas com as quais partilhamos nossas vidas. Também aqui, nós as imaginamos a uma certa distância de nós e as olhamos nos olhos. Ao lembrar do nosso caminho de volta à nossa mãe, ousamos, com amor, dar um pequeno passo em direção a elas, apesar dos medos, das experiências que nos mantiveram internamente distante delas. Aqui, nos damos o tempo necessário, até que também aqui o movimento em direção a elas se realize. Qual é o resultado? Estamos prontos para a vida plena, inteira e feliz. Prontos para a cura de feridas antigas e prontos para a ação decidida a serviço da vida, nossa vida e a vida de muitos outros. Aditamento. Com relação à mãe, gostaria de fazer uma observação adicional. Ela é sucinta. A forma que alguém se posiciona perante sua mãe é a mesma forma que se posiciona perante seu próprio corpo. Aquele que se sente separado de sua mãe, se afasta dela, sente-se da mesma forma separado de seu corpo, distanciando-se também dele. Em determinados caminhos espirituais nos quais muitos desejam ascender, muitas vezes de forma terrivelmente exagerada, como, por exemplo, os estilistas da antiguidade cristã, ou em nossa época, vários iogues, a mãe é eliminada. O mesmo observamos no caso de Jesus, segundo o que nos foi transmitido, quando rejeita sua mãe e vê seu Deus como Pai. Como é que tais pessoas reencontram seus corpos? Quando reencontram suas mães. Quando, após a separação dela, seja qual for o motivo, reencontram-na com amor, novamente, em sintonia com a vida, como um todo. Como as ajudamos e a nós próprios quando reconhecemos a forma como elas e nós nos posicionamos diante de nossa mãe e de nossos sentimentos separados dela? Como servimos a sua e a nossa saúde de uma forma abrangente e duradoura? Nós e elas retornamos com amor à nossa mãe. Ok, muito obrigada. Bom, eu deixei que ela andasse até agora, apesar de que agora já são as 8 horas, mas porque aí a gente terminaria esse capítulo e eu acho que fica um lugar melhor para parar a leitura. Então, eu acho que Bert Hellinger, nesse texto que ele fala Nossa Mãe, sinceramente, para mim é um texto também fundamental. E aí eu volto a falar para vocês como é importante essa leitura temporal, histórica da obra de Bert Hellinger, porque aqui esse livro A Cura já é um livro bem maduro, né? Então, nesse texto, ele fala de maneira sucinta, clara, sobre o significado da mãe, né? A nossa relação mais profunda, e ele vai explicando, assim como em outros aspectos referentes à Hellinger Ciência, como a biologia vai nos trazendo, né, das nossas imagens sobre a vida para a realidade da vida, né? Então, por que a relação com a nossa mãe é a relação mais profunda? Porque nós passamos 9 meses vivendo em unidade com ela, experimentamos com o nosso nascimento, né, a dor, a separação. Então, por isso a mãe sempre se associam as duas coisas, a união perfeita e a separação e a dor. E depois do nascimento, o que vem? Vem o seio, ou seja, o poder ser nutrido pela minha mãe, que às vezes a gente pode, ou às vezes a gente não pode, e essa nutrição vem de outra maneira, mas isso também é muito importante, porque tem a ver com essa nossa capacidade de ir atrás do que a gente quer,
E Bert Hellinger nunca nega elogios para falar da mãe. Ele sempre usa os maiores elogios são para a mãe, né? Ele mostra onde se vê o milagre da vida de forma mais misteriosa e grandiosa é na mãe. Então, e depois ele vai nos levando a um questionamento, né? O que aconteceu depois que você saiu, né, de perto da sua mãe? Você leva consigo esse amor ou você se torna miserável e pequeno? Né? Porque ele mostra como é o amor pela mãe que nos engrandece e de que maneira que esse amor pela mãe continua no amor pelo parceiro, nos filhos, no trabalho e na profissão. E depois, mais tarde, ele vai falar da relação com o próprio corpo, já no final dessa unidade. Né? Depois também, eu acho que compensa marcar essa meditação, que ele fala a dor da separação, que se vocês observarem muito bem, vai falar sobre o movimento de amor interrompido, né? Sobre essa dor da separação da mãe, e depois ele fala sobre o trauma da separação, e aí uma explicação mais, digamos assim, teórica, bem importante também, sobre como se dá esse trauma que nós sabemos que chamamos de movimento de amor interrompido. Desejávamos nos mover para nossa mãe, por algum motivo não podíamos ou não conseguíamos, ou a mãe estava afastada, ou aconteceu alguma coisa, e ele mostra que a base do trauma. A base do trauma é justamente a gente querer se mover em alguma situação e não conseguir se mover, permanecer congelado. E isso gera dentro de nós também imagens congeladas, experiências conscienciais, como eu sempre falo para vocês, multidimensionais, que ficam congelados. E de uma certa maneira, isso também que é colocado em movimento com uma constelação familiar. Então, ao invés de ir até a nossa mãe, nós permanecemos afastados e as consequências para isso, no futuro ou no nosso presente, é que nós permanecemos afastados da nossa mãe e vamos nos tornando, assim, pessoas inacessíveis. Depois a meditação volta ao lar, eu também acho que é outra meditação maravilhosa, e aí sim é sobre a cura do amor, do movimento de amor interrompido, e já levando isso no sentido das nossas relações com outras pessoas. E ele mostra, por fim, né, que da maneira como nós nos posicionamos em relação à nossa mãe, nós também nos posicionamos em relação ao nosso corpo, e como é fundamental para uma pessoa que queira trabalhar, no caso como um constelador, servir de maneira ampla ao outro, se retornar junto com o cliente para a mãe. E isso a gente precisa fazer nós mesmos sempre. E podemos fazer de diferentes maneiras, isso é mais interessante. No amor próprio, no amor ao nosso corpo, podemos fazer efetivamente com a nossa mãe, podemos fazer isso percebendo qual que é a questão em relação ao parceiro, podemos perceber isso nos problemas que nós temos com o nosso filho, os problemas que nós temos em relação ao trabalho e à profissão, entendem? Então, no fundo, tanto é o meu relacionamento com a minha mãe, efetivamente, como os muitos desdobramentos desse relacionamento em outros aspectos da minha vida, ou da nossa vida. Ok? Mais alguma pergunta, algum comentário? Não vejo nada no chat, ninguém com a mão levantada. O Domingos. Mesmo. Novamente, sobre essa relação com o corpo, porque às vezes a gente vê muita coisa dentro da constelação, né? A mãe é a cara do sucesso, a nossa relação com várias questões são muito apontadas, e pouco se fala sobre o corpo, e é uma questão biológica que não está separada, né? Mais uma vez, essa relação com a nossa natureza, com o que é primeiro. Então, mas o Bert fala muito, muito. Não, com certeza. Eu estou dizendo nesse lugar das redes sociais, né? Como termina se aprofundando um pouco em alguns estudos. É só um insight mesmo, é só uma constatação. Como mas tudo se volta. Falar sobre isso. Eu estava vendo esses dias uma pessoa falando sobre isso.
E ele fala coisas muito interessantes. Existem algumas doenças que, especialmente as doenças físicas, se relacionam muito com a mãe. E eu vi ele falando muitas vezes, por exemplo, para as mulheres que querem emagrecer ou que são mais gordinhas, que tem que resolver o problema com a mãe. Ele fala assim, nitidamente, inclusive para as mulheres, entendeu? Não vi uma nem duas, não, foram várias. Ele fazendo esse mesmo trabalho, né? Chegava uma mulher gordinha no México, então, tem muitas. Então, a mãe se relaciona a todos os nossos problemas físicos, por exemplo, o câncer, que ele tem todo um livro editado em português. O Aí, Desatando os Laços, né? Desatando os Laços do Destino, ele também tem Bota muitos dentro. com a mãe. Bota quase dentro da sala, assim, ó. É só... Eu acho que era que alguém com o microfone aberto. Mais algum comentário, Ana? Eu ia fazer uma linha de raciocínio, eu me desconectei agora. Depois, se eu retomar, eu falei isso para introduzir uma outra pergunta, mas eu me perdi agora. Eu vou reorganizar. Eu achei que era um comentário. Era mas então a Magali faz sobre a dela. doenças. Pois não. Desculpa, eu não te ouvi bem. Pode, se você não tiver esquecido, a Magali faz a dela, depois volta para você. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fechar aqui. Boa noite a todos, boa noite, professora Isabela. Prazer imenso estar de volta aqui no grupo e encontrar com a senhora. Esse tema da mãe é incrível, porque eu já tinha lido há um tempo atrás, lá na pós nossa, né, esse livro, A Cura, e eu não lembrava da profundidade daqui do que coloca esse capítulo. E isso me toca bastante, porque eu, no útero da minha mãe, de algumas constelações, isso já constatado, já tive a tentativa de aborto após o meu nascimento. Eu com 7 anos, minha mãe foi assassinada. Então, todos esses processos na constelação eu pude observar em inúmeras constelações, recentemente uma última, nessa questão do trauma, né? O que me chama atenção bastante aqui é como nas constelações as questões de trauma, se a gente não tiver o cuidado necessário, não sei se a senhora comunga com isso, e para lhe ouvir a respeito um pouco disso, que nas constelações o cuidado com isso pode retraumatizar. Sabe que eu já até ouvi professores falando isso, mas eu nunca vi isso acontecer na prática. O que eu vi acontecer foi o efeito integrador da constelação sobre a psique em todos os sentidos. Então, eu não me baseio através do medo, assim, de que alguém possa se retraumatizar. Inclusive, vi, e a gente vê, quando a gente acompanha o trabalho do Bert, da Sophie, que eles, por exemplo, retraumatizar em relação ao aborto, eles falam, eu matei você, né? Colocam o cliente para falar isso. Então, eu não conseguiria perceber um medo possível para isso. Agora, o trabalho realmente pode ser amedrontador, porque ele vai te levar, para uma pessoa no seu caso, a algo muito diferente, muito inusitado, muito exigente, num certo sentido, que é realmente olhar para esse assassino, né? E para aquilo que ele estava a serviço, não é? Aqueles ou aquele para que ele estava a serviço, e agradecer. Então, eu consigo perceber mais esse medo, mais do que propriamente com a possibilidade de retraumatizar, mas diante da grandiosidade que se coloca em relação a isso. Ok? Mais alguma pergunta ou algum comentário? O Domingos quer formular uma pergunta, professor. Nessa
não era a minha pergunta, mas essa parte final do agradecer ao assassino cala profundamente, né? É um aspecto que quem não passou por isso, eu realmente não entendo como é que possa acontecer, talvez me falte maturidade mesmo. Uhum. Mas, professora Isabela, a minha questão é até sobre a aula passada, porque a gente falou sobre a alma, e essa alma, no sentido que o Bert traz, é uma alma coletiva, né? E o que é a alma individual, o self, eu, a minha, né? O que a gente conhece, que a gente chama de alma, da nossa alma individual, qual é o nome que ele dá? Olha, a única vez que eu ouvi, que eu me lembro de ter visto ele falando dentro da literatura sobre o self, foi para mostrar justamente como a constelação familiar não trabalhava com esse conceito do self, né? Assim como assim a psicologia não era mais a psicologia do eu, do self, mas que o trabalho dele transcendia isso. Ele mostrava o tanto que o eu é algo pequeno. Mas eu não me lembro exatamente aonde eu li isso. Quem sabe aí as tutoras aí do meu treinamento possam me ajudar a fazer uma pesquisa com a palavra self, que a gente encontrando, ou os alunos aí, tem alguns aqui que estão nessa sala, posso fazer uma pesquisa com a palavra self, mas eu te digo isso, que ele não usa essa palavra ou esse conceito, e a maneira como eu vi ele usando foi assim, fazendo uma contraposição entre esta alta valorização do self e do eu individual em relação ao trabalho dele, onde o caminho é diferente. Então não tem o nome, a gente usa a expressão eu, e não tem uma individuação, só esse eu. Mas para que você usaria, por exemplo? Não, é porque eu fiquei confuso com esse aspecto da alma ser só coletiva, de eu não ter a minha alma, de eu ter perdido a minha alma. Uhum. Da maneira como ele coloca é assim. Da maneira como ele coloca é assim. Mas, quando a gente vai olhar lá nas bases da constelação familiar, né, ele vai falar sobre a harmonia com os pais. Ele também fala da existência de uma peculiaridade individual. Isso também está lá nas Ordens do Amor. Esse As Bases da Constelação Familiar, eu acho que está no livro A Paz Começa na Alma. Mas existe uma peculiaridade individual, mas Bert Hellinger em nenhum momento fala de alma individual. E quando ele fala do self, ele fala dessa maneira que eu estou falando. A ênfase não é no eu, nem na pessoa. Tanto que as nossas ordens da ajuda sempre estão voltadas para o grupo, para o todo. O nosso trabalho atinge a todos, tem um efeito imediato em todos os presentes, em ausentes. É outra perspectiva, mas a gente pode ficar atento aqui no nosso grupo e procurar por esse termo também. E quem puder, traz para a próxima aula também essa compreensão. Agora, eu gostaria de acrescentar isso que você falou, né? Como que pode acontecer essa integração do assassino, né? Bom, eu acho que é no final do livro Conflito e Paz, Bert Hellinger fala do quando ele encontrou com um chefe nativo canadense, né? E aí ele mostrou que dentro desta comunidade os assassinos passavam a viver na casa da vítima. Então, assim, ali não era uma questão de querer ou de poder, era uma questão de que era o que era, entende? Eu acho que a lição que isso traz para mim, ou que traz, talvez possa trazer para nós, é o que precisa ser feito. Se é o que precisa ser feito, é o que é, ele faz parte, então é o que é. Não é uma questão de eu achar fácil ou eu achar difícil, tudo vai depender de você. Você pode continuar achando difícil o tanto que você quiser, lutar com isso eternamente, mas é o que é. Ok? Ok, muito obrigado. Então, temos mais 15 minutos. Eu gostaria de saber se alguém precisa de algo hoje, alguma questão pessoal. Se não,
A gente pode ler mais um pouquinho ou deixar para a semana que vem. Professora, eu vejo no chat mais uma pergunta ali da Alessandra. Então, vamos lá, Alessandra. Alessandra, cadê você? Pode abrir seu microfone. Estou aqui. Isso. Eu fiquei pensando sobre o que ele falou do self, apesar de também não ter visto nada a respeito, mas me veio, Isabela, aquela evolução que a gente tem dentro dos 5 círculos do amor. De repente, se poderia ser uma evolução, né, dessa alma nossa de individual, mas participando dentro desses círculos. Não sei, me veio isso, assim, de repente. Você sabe que hoje eu estava com esse livro, inclusive, aberto, porque eu estava buscando aonde eu tinha visto o Bert Hellinger falando como o radicalismo de extrema-direita está relacionado com a falta do pai. Eu posso pegar aqui o livro Um Lugar para os Excluídos, que é onde estão os 5 círculos do amor, e falar sobre isso. E a gente vê isso. Mas, na verdade, eu não entendi muito bem a sua pergunta, né? No sentido de que compreender a expansão do eu para a alma coletiva, não, sim, na verdade, é uma expansão de si mesmo, né? Que no primeiro círculo a gente está mais conectado com o pai, está conectado com a mãe. Depois a gente expande um pouco o nosso círculo. Também não é uma expansão da nossa alma nesse sentido de self também? Não seria? É uma expansão da nossa capacidade de amar. E isso realmente assim é fantástico. E esses 5 círculos do amor vão passando por todas as etapas da nossa vida, né? Mas eu não poderia dizer que é uma expansão do eu para a alma coletiva. Como é que eu passo a ter uma experiência mais plena a partir da minha ampliação dos meus círculos do amor, né? E, de uma certa maneira, da integração de todas essas pessoas que estão fazendo parte de cada um desses círculos, entende? Em nenhum momento dentro da literatura dele existe essa ideia de eu para a alma coletiva. E é aquilo que eu falei, o conceito de eu é menor dentro dessa obra, dentro dessa filosofia. Sim. Obrigada, Isabel. De nada. Então, alguém quer aproveitar o tempo que resta para tratar de alguma questão pessoal? Bom, se ninguém precisa de nada hoje... Isabela. Ah. Tomei coragem. Ah, é? Então, temos que desligar e ligar de novo a gravação. Geraldo, vamos agradecer, então, a todos aqui que estavam presentes nessa gravação, nessa primeira parte. E vamos passar, então, agora para essa segunda, aproveitando os 10 minutinhos. Bom, posso falar?